Olá, boa noite. Hoje é noite de live, um momento nós teremos aqui muito bom, muito precioso, de muita expectativa. Se você é pai, se você é mãe de adolescente, você não pode perder. Se você tem amigos adolescentes, por favor, comece a mandar logo mensagem para eles entrarem na live. Nossa live hoje está imperdível. Todos nós que somos cristãos, que primamos pela palavra de Deus, que desejamos que os nossos filhos sejam enxertados do conhecimento de Deus, precisamos estar aqui nesse momento para ouvir o que Deus tem para nos ensinar. Nossa live de hoje tem por tema Projeto de Vida no Novo Ensino Médio. Conheça a nova disciplina que é obrigatória. Quais são os perigos e a sua importância? Eu, particularmente, tenho um filho no 8º ano. Quer dizer, ele já acabou, está de férias agora, vai entrar no 9º, daqui a pouquinho ensino médio. Então, assim, eu tenho muita vontade de aprender, já estou aqui prontíssima para aprender com os nossos queridos, o pastor Felipe Fontes e a nossa coordenadora Quitéria Medeiros. Então, eu quero pedir a vocês todos que já entraram aqui, por favor, manda para o vizinho, manda para o amigo, manda para a família toda. Nós precisamos ouvir muito o que nós temos aqui como título de hoje, que é sobre essa nova proposta de ensino médio que chegou para todas as escolas e que a partir do ano que vem entra em vigor. O que será que tem de conteúdo para nós? Será que tem perigos à nossa frente? Quais são as novidades? O que é que muda no ensino médio? Se você tem filho que já está no ensino médio, também vai aprender. Se você estuda no ensino médio, por favor, presta atenção. Bora começar, gente? Todo mundo pronto? Estão me ouvindo direitinho? Dá ok para Tia Ju aqui, ó. Tia Ju, como eu sou conhecida aqui na escola. Então, podemos começar? Hoje, como eu já falei, nossa conversa é com Kika, que é a nossa coordenadora do ensino médio, e o pastor Felipe Fontes. Eu quero que eles se apresentem, então vou começar a convidar logo agora eles, tá certo? Enquanto vocês estão me ouvindo aqui, já vai mandando mensagem para os amigos, para todos aí, para a gente poder começar. Combinados? Vamos lá, então? Deixa eu convidar, então. Ok. Kika vai entrar agora para a gente poder conversar e saber o que vai acontecer, como vai ser esse novo ensino médio, né? Olá, Kika! Oi. Boa noite! Olá, olá! Todo mundo me Tudo escutando? bom? Eu consigo ouvir tranquilo, Kika. Ótimo, tá joia, Ju. Tudo bem? Tudo Bom, o nome é jóia. Quitéria Medeiros, mas a gente chama de Kika, né? Kika, Isso, antes que o isso. pastor Felipe chegue aqui, para a gente começar de verdade, por favor, se apresenta para a gente, a todos que estão Olá, aqui. pessoal, boa noite. Que alegria enorme estar aqui com vocês. Falando um pouquinho e aprendendo também, né, sobre esse segmento aí, que Juju me conhece e sabe que eu sou fã, amo de paixão o É ensino verdade. médio, essa fase tão importante da vida, né, dos nossos adolescentes, de tantas decisões, e nós somos agentes transformadores e cooperadores dessas decisões, dessas escolhas, e isso é um privilégio muito grande para a gente. Então, eu estou super Verdade. feliz por poder aprender e contribuir também. Amém. Eu tô pronta para ouvir você, viu, Kika? Eu quero aprender mesmo. Olha, nossa live fica gravada assim, gente. Quem não puder assistir agora, daqui a pouco, quando a gente terminar, já vai estar gravado no nosso Instagram. Então não fica preocupado, não. Todo mundo vai poder assistir depois também, certo? Fica gravado sim. Kika, vou convidar o pastor Felipe Fontes para ele se apresentar para a gente também e a gente poder começar, tá bom? Joia, Então deixa eu joia. chamar o pastor Felipe. Gente, hoje a live é de peso, viu? Fala sério que eu estou aqui com a responsabilidade enorme. Bom, E eu com Kika já se privilégio, né? apresentou. Sim. Não, para mim é uma honra estar do seu lado. Pastor também, por favor. Olha ele aí, pastor Felipe Fontes, boa noite. Meu professor. Ele não Oi, sabe, né? gente. Vocês estão bem? Kika, Juliana, vocês me ouvem bem? Sim, Joia. pastor, consigo ouvir tranquilo. Bom, que alegria, viu, poder falar com vocês hoje. Privilégio nosso, pastor. Por Nossa. favor, se apresenta para todo mundo que está aqui já ouvindo a gente, por favor. Bem, eu sou Felipe Fontes, eu tenho o privilégio de pastorear como auxiliar aqui na Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, em São Paulo, e também ensinar no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, que é
uma escola ligada ao Mackenzie, aqui em São Paulo, onde os pastores da nossa denominação, não é, a Igreja Presbiteriana do Brasil, e também de outras igrejas, outras denominações, fazem os seus cursos aí de mestrado e de doutorado, e eu tenho o privilégio de ensinar nessa área que a gente costuma chamar de teologia filosófica. O nome assim é meio, não é, pesado, né? Duas áreas difíceis, teologia e filosofia, mas que, na verdade, nada mais é do que a área responsável pela interação entre teologia e cultura geral. Então, eu tenho paixão por essa interface, sabe? Como é que a fé cristã pode e deve ser vivida em áreas diferentes da vida cultural, não é? Como a educação, por exemplo, que é a dimensão da existência sobre a qual nós vamos conversar um pouquinho hoje, não é? Então, isso é um pouquinho aí da minha vida. Eu sou casado, tenho 2 filhos, uma menina que está indo agora para o 7º ano e um menino que está indo para o 4º ano. Então, estamos aí encaminhando esses 2 com a graça do Senhor. Amém. Eu conheço alguns livros, já li livros e tenho acompanhado a série de Ruth, estou assistindo agora, nesse tempo. Já assisti a série de Esther. Deus tem me edificado bastante através da sua vida, pastor. Muito obrigado por ser esse instrumento de Deus. Para que continue com outras séries mais também, por favor, viu? Bom, gente, vamos começar, porque tem muitas perguntas e vai surgir dúvidas ao longo da nossa conversa, tenho certeza. Kika, vou começar contigo, tá? Primeiro, foi anunciado mudanças no ensino médio. Que mudanças são essas? O que é que permanece? O que realmente muda enquanto grade curricular, né, do ensino médio? Então, Ju, a mudança do ensino médio ela é estrutural, muda toda a estrutura do ensino médio. Porque se a gente pode chamar de antigo ensino médio, no antigo ensino médio eles tinham as disciplinas, a carga horária, os conteúdos, 1º, 2º, 3º ano, as 3 séries, né? Alguns com 4 anos, mas o ensino médio normalmente 3 anos, e o aluno ele tinha que cumprir aquela carga horária, ele tinha que chegar naquele horário das aulas e cumprir todo aquele programa e participar das 3 séries estabelecidas ali no ensino médio. Esse novo ensino médio, essa fala aí do novo ensino médio, ele traz essa mudança na estrutura, porque agora o ensino médio, ele apresenta alguns focos que antes não era tão destacado. Por exemplo, tem o foco no protagonismo do aluno poder participar, interagir mais com algumas decisões e com algumas disciplinas. Tem a questão do desenvolvimento das competências e habilidades socioemocionais. E tem a questão da flexibilização curricular, que não existia no novo ensino médio. Então, esses 3 pontos aí, eles são a novidade, né, que é apresentada aí pelo Ministério da Educação para que as escolas possam se estruturar. Com base nisso, as escolas, o MEC apresenta para as escolas 2 eixos, para 2 pilares, para que as escolas trabalhem dentro desses 2 pilares. Um é a formação básica, a formação geral básica, que são as disciplinas, continuam, né, algumas disciplinas português, matemática, biologia, física. E dentro dessa formação geral básica são conteúdos básicos em que todos os alunos terão acesso e deverão cursar, certo? Aí, com 1.800 obrigatórios, horas, no caso, né? Obrigatórios, eles chamam de formação geral básica. E o outro pilar dessa nova estrutura são os itinerários formativos. E os itinerários formativos é a grande novidade, porque é a flexibilização do conteúdo. Aí sim, nessa parte, as escolas tem total autonomia de montar a sua grade curricular, de montar a sua proposta, de trazer disciplinas e conteúdos que a escola considere relevante para a formação dos seus alunos. E dentro desses itinerários formativos, a escola pode apresentar itinerários de aprofundamento, aprofundar aquela formação geral básica de português, de matemática e trazer aprofundamentos. A escola deve trabalhar com eletivas, ou seja, apresentar disciplinas que trabalham conteúdos, mas com uma dinâmica de aprendizagem que envolva mais os alunos com projetos. Então, são as eletivas.
O MEC também dá a possibilidade do viés da formação profissionalizante, que a escola também pode fazer essa opção, e o projeto de vida. Então, a escola tem esses itinerários que ela pode trabalhar, e esses itinerários a escola monta, mas a BNCC traz eixos estruturantes para que a escola siga esses itinerários. Eu posso criar os itinerários que a escola quiser. No entanto, eu preciso obedecer os eixos estruturantes, que eles chamam, que é a mediação e a intervenção sociocultural, ou seja, o aluno se envolver em projetos sociais, na questão cultural. O empreendedorismo é um outro eixo estruturante. A investigação científica é um outro eixo estruturante, que é a questão do aluno se apropriar de pesquisas, de projetos. Metodologia científica, né? Que possa, e na prática mesmo, não só a metodologia, mas na prática mesmo, descobertas, propostas que ele pode trazer, né, inovações, principalmente dentro da área de tecnologia também, e os processos criativos, que esses processos criativos é ligado mais àquela área das artes, dos talentos, né, para desenvolver no aluno esse lado que ele, porventura, possa ter, dos talentos, dos dons de desenhar, de dramatizar. Então, são os 4 expressões artísticas, né? Isso, são os 4 eixos estruturantes que a escola, independente de quantas eletivas, de quais itinerários, precisa trabalhar, pelo menos dentro de um desses eixos, certo? Então, a mudança é estrutural. Antes era um currículo engessado e agora passa a ser um currículo da formação geral básica e a flexibilização, que é a grande novidade com os itinerários formativos. Certo. Agora, o nosso tema hoje é o plano de vida. Esse plano de vida, qual que é a ideia da disciplina, que é obrigatória, não é isso? Plano de vida. E o que essa disciplina tem por ideia, né? Na verdade, ser trabalhado. Qual é o cerne da questão? Então, projeto de vida, né, Ju? Projeto de vida é obrigatório. Projeto de vida, uma escola pode oferecer 30 eletivas, dentro de processo científico, dentro de mediação científica, de descobertas e de intervenção sociocultural, mas o projeto de vida ele é obrigatório. 1º, 2º, 3º ano, certo? O novo ensino médio começa em 2022 e é para o 1º ano, mas tem escolas que podem já começar a trabalhar isso no 2º e 3º ano também. Então, obrigatório para o 1º. Então, o projeto de vida, ele tem o objetivo de direcionar o aluno nas suas escolhas, no propósito de vida. Qual é o seu propósito de vida? Qual o seu, o que é que a gente pode ajudar você no ensino médio para você descobrir esse propósito, para você ter um plano, um planejamento, um projeto de direção da sua vida. Então, e quem é o profissional que vai orientar isso? Cada escola vai ter autonomia para escolher o profissional que ele... Qualquer formação, Qualquer formação, desde que aquela escola identifique que aquele profissional tenha aptidões e habilidades para conduzir os seus alunos naquele foco, naquilo que ele entende como projeto de vida. Então, o projeto de vida tem como objetivo trabalhar as competências socioemocionais ligadas à questão da autonomia, da cidadania. Então, é muito subjetivo. Mas ele também não deixa tão solto assim, não. Escuta aí. Sim, tem grade curricular para isso? Ele não deixa tão solto. Ele apresenta também eixos estruturantes que a escola vai ter que trabalhar dentro desse projeto de vida. Segura aí. O projeto de vida precisa de autoconhecimento, identidade, direitos e deveres coletivos, a apresentação profissional, e dentro desses eixos, né, que são os principais, autoconhecimento, identidade, empreendedorismo social, direitos e deveres coletivos, mercado de trabalho, a questão do profissional, né, do preparo para a vida profissional. Dentro desses eixos, a escola tem autonomia para criar a sua proposta curricular de projeto de vida e de levar o aluno, o seu educando, o seu corpo discente, a descobrir o seu propósito de vida. E esse profissional, esse professor, pode ser um professor, mas esse profissional que vai trabalhar isso, ele precisa estar focado no desenvolvimento das competências socioemocionais para direcionar a trajetória desse aluno emocional
profissional e acadêmica. É muito intenso. É, E é já tô muito. ficando assim, ó. E eu, dentro da Pensar. perspectiva de uma educação cristã, viu, Pastor Felipe Fontes, depois daquela Não, agora sua eu aula, preciso jogar para ele agora. Preciso, e por favor, pastor. depois daquela disciplina e daquele curso de educadores cristãos, eu vou dizer que eu fiquei bastante animada com essas mudanças dentro da perspectiva da educação cristã. Então, deixa eu perguntar logo para ele agora, Kika. Pastor, como é que o senhor vê, como é que você vê essa mudança no ensino médio e a inclusão do projeto de vida como um componente curricular obrigatório? Juliana, primeiro, é muito bom ouvir Kika falar, não é? Assim, a gente percebe a empolgação dela É, muito mesmo assim, na medida em que ela vai falando. Acho muito legal é poder lindo. ver assim, isso, muito bom vê-la falando a respeito dessa paixão, né? Que é educar crianças e adolescentes nesse período da vida. Bem, eu estou olhando a coisa assim meio de fora, não é? Eu estou olhando assim meio de fora. E eu quero começar assim dizendo como eu olho para tudo isso, expressando um incômodo pessoal que eu tenho com a educação brasileira de um modo geral, sabe? Assim, não é só com essa questão do ensino médio em si, mas eu sinto que falta a nós no Brasil um projeto educacional autêntico, sabe? Autêntico. Me incomoda muito o fato de que os rumos da nossa educação, eles mudam o tempo inteiro, sabe? Eles mudam o tempo inteiro e eles vão seguindo, assim, as últimas tendências pedagógicas do momento. Quando a gente olha para outros países, a gente percebe que eles não mudam tanto o projeto pedagógico deles quanto o Brasil muda. Parece que assim, a cada nova descoberta que é feita no ambiente da educação, há um movimento quase que generalizado das nossas instituições governamentais, a fim de que a gente se adeque e se adapte a essas novas teorias, propostas, descobertas que eventualmente são levantadas. Isso me preocupa muito, porque assim, quase não dá tempo de você solidificar um projeto, e aí então vem uma outra coisa que você tem que fazer, que tem que mudar tudo de novo para poder se adequar a novas estruturas e possibilidades que são propostas à escola. Veja, não é que eu seja avesso à mudança, né? Eu não sou avesso à mudança, eu acho que a educação, em certo sentido, tem algo de mobilidade mesmo, não é? A gente está lidando com o fator cultural, há o tempo que vai passando, novas tecnologias que vão sendo descobertas, todas essas coisas têm o seu lugar, e eu acredito que a mobilidade é até certo ponto natural. Mas, assim, eu tenho certo incômodo com a frequência, com a rapidez e com as direções meio antagônicas que, às vezes, a educação vai tomando, sabe? Então, assim, de repente, num determinado momento, surge alguém com uma proposta mais humanista de educação. E aí vem aquele negócio da valorização das disciplinas de sociologia, valorização das disciplinas de filosofia. E aí, então, todo mundo se volta para aquele negócio. Aí, de repente, alguém levanta uma questão das novas tecnologias na educação. E aí, agora, todo mundo fala em novas tecnologias da educação. Aí, alguém inventa um negócio chamado espaço maker. E aí, todo mundo quer fazer o espaço maker e faz disso agora a razão de ser da educação. E a gente não percebe que a gente, às vezes, está atirando para lados diferentes, para perspectivas diferentes, sem um centro unificador. Para quem está na ponta, assim, fazendo educação lá na ponta, pode parecer que isso é apenas uma questão de acréscimo metodológico. Mas eu não acho que isso seja verdade. Eu acho que no pano de fundo disso tem uma mudança de mentalidade mesmo. Ou seja, uma mudança
para usar uma palavra que a gente está acostumado com ela, uma mudança de cosmovisão. Ou seja, uma mudança de modo de enxergar a realidade. E eu não sei se Kika concorda comigo, mas eu acho que a BNCC, ela é uma mudança de cosmovisão na educação nacional. Não é só uma mudança metodológica, não é apenas uma mudança estrutural, embora essas coisas venham a reboque. Mas, no final das contas, o que está acontecendo é uma mudança de visão de mundo. Quando a BNCC saiu, eu publiquei um pequeno texto que possivelmente as pessoas que estão nos assistindo aí conseguem encontrar na internet, analisando as 10 competências gerais da BNCC. Então, para quem conhece o documento, sabe que o documento é muito grande, né, muito vasto. Depois os diversos segmentos vão sendo delineados a partir de competências mais específicas, as disciplinas também. Mas existem 10 competências que são gerais, né? 10 competências que são gerais. Aliás, veja, aqui a gente já tem uma mudança, né? Uma mudança para uma educação baseada em competências. Isso é bem próprio, característico da BNCC. E nesse texto, para ser mais breve aqui na minha resposta, eu procurei mostrar que, embora a terminologia da BNCC ela pudesse se assemelhar em muitos lugares, né, a uma visão cristã do mundo, quando a gente analisa o todo, assim, das 10 competências gerais, a gente percebe que o pano de fundo filosófico da BNCC é bastante humanista. Bastante humanista. Então, veja bem, a princípio, eu não recebo, assim, completamente na defensiva, a ideia de uma disciplina como projeto de vida. Eu não recebo completamente na defensiva. Mas eu não acho que a gente deva também descuidar da visão de mundo que eventualmente pode reger a maneira como esta disciplina será implementada majoritariamente nas escolas do nosso país, tendo em vista que o documento que traz à tona a inserção da disciplina, se consideradas as competências gerais, é um documento de matriz humanista. Então, onde é que está a minha preocupação? A minha preocupação está, primeiro, no receio da gente adotar uma visão bastante reducionista da educação, que restringe a educação a um agente exclusivo. Sabe, assim, eu creio que a escola tem o seu lugar no sentido de ajudar os alunos a refletir sobre convicções, valores, planejamento da vida de maneira geral. Mas eu não creio que a escola pode fazer isso sozinha. Eu acho que existem outras instituições que são tão fundamentais quanto a escola para que um aluno defina isso que a gente chama de maneira geral aqui de projeto de vida, que no final das contas tem a ver com o sentido da própria existência. E a gente não pode prescindir de instituições como a família e a igreja na determinação, né, no apontamento dessas questões relacionadas ao sentido da existência de uma pessoa. Então, eu acho que um primeiro cuidado que a gente tem que ter aí, eu vejo isso com certo receio, é o da escola acabar se vendo como uma instituição capaz de, por si mesma, direcionar a vida do aluno em todas as dimensões que esta expressão projeto de vida parece incluir, né? E a segunda preocupação que eu tenho é a pergunta, veja, a Kika mencionou ali alguns eixos de discussão essenciais dessa disciplina, e ela falou, por exemplo, de autoconhecimento, ela falou de identidade. A minha pergunta é, a partir de que pressupostos
essas questões de autoconhecimento e de identidade serão tratadas nas escolas brasileiras com os adolescentes a partir de agora, não é? Então, acho que uma escola cristã precisa considerar como é que ela vai fazer isso e lidar com esses assuntos que não são, em si mesmos, assuntos ruins. Todos nós precisamos pensar nisso, em quem nós somos, o que estamos fazendo aqui, qual é a razão da nossa vida, estabelecer planos e projetos para o futuro. Tudo isso é parte da nossa vida como imagens de Deus, né? Seres criados à imagem de Deus. Mas a pergunta que a gente tem que fazer e a perspicácia que a escola cristã precisa ter é: será que a semelhança de terminologia é suficiente para a gente abraçar as coisas de maneira integral? Ou a gente deveria, assim, dar um passo atrás e pensar quais são os pressupostos a partir dos quais nós vamos fazer isso? Então, veja, eu vejo como uma oportunidade. Acho que as escolas terão uma oportunidade de discutir assuntos importantes com os seus alunos, mas vejo com muito receio e a necessidade de cuidado, porque a depender dos pressupostos que regerem essas discussões, elas podem ser mais maléficas do que benéficas para alguns adolescentes. No caso das escolas, né, vão dar esse direcionamento, né? Então depende de onde meu filho vai estudar, trazendo para a nossa realidade, né, enquanto pai e mãe, a escola vai ter, e o professor, sobretudo, né, Kika, vai ter muito desse direcionamento de como ele vai encaminhar a disciplina. E isso pode, como você já disse, né, trazer grandes malefícios, ou dependendo dos benefícios para a formação da identidade do caráter, inclusive, né, dos nossos adolescentes. Então, pastor, por favor, o que é identidade dentro da perspectiva bíblica? Nós somos uma escola confessional, a Academia Cristã de Boa Viagem é confessional. Nós temos a nossa visão de mundo, é a visão bíblica. Então, traz para a gente agora o que é identidade dentro dessa perspectiva bíblica, por favor. Antes de eu responder a sua pergunta, posso fazer uma pergunta para a Kika ali? Posso? Kika, você sabe se as editoras, o pessoal que produz material didático e etc., já tem se movimentado na direção de produzir material didático para essa disciplina aí do ensino médio? Como é que você está vendo isso aí? Muitas editoras, muitas propostas, e estão aí já no mercado, já com as formatações que cada editora, que cada autor acredita que é a direção correta. Então, já temos diversos materiais. Pastor Felipe, por favor, pode começar a produzir já, pastor, por favor. Então, temos, pastor, de todos os formatos já, de vários assim, sistemas de ensino, e algumas equipes, né, que fazem o trabalho mais na parte de psicologia. Então, já surgiu por esse viés também. Então, tem muito material. E alguns já analisados são bem perigosos nesse direcionamento, nessa cosmovisão em que o senhor apontou aí esse cuidado, essa preocupação. Perfeito. Isso é muito importante, eu fiz questão de ouvir a Kika nesse ponto, porque o que muitas escolas cristãs possivelmente farão agora é correr atrás de material, né? Correr atrás de material para poder, de alguma forma, cumprir isto que é uma obrigação, não é? A partir da implementação do novo ensino médio. E talvez tenha aqui muitas pessoas ligadas a escolas cristãs que a quem eu gostaria de alertar quanto ao perigo, não é? Da escolha ou a necessidade de escolher muito bem material para esse momento de formação, porque isso pode ser problemático aí, tendo em vista um novo momento. Mas, voltando à sua pergunta aqui, Juliana, bem, em primeiro lugar, eu acho que a gente precisa lembrar que a questão do autoconhecimento e da identidade sempre foi algo muito importante na história do pensamento de um modo geral, né? Por exemplo, eu sempre que falo sobre isso, me lembro de Sócrates, o filósofo grego, e a adoção que ele fez daquela citação do oráculo de Delfos
como uma espécie de mote da sua própria filosofia. O Sócrates adotou aquela expressão, conhece-te a ti mesmo, como o mote da sua própria filosofia. E ele disse, olha, o meu objetivo é levar as pessoas a se autoconhecerem. Então, essa ideia do autoconhecimento, ela sempre foi importante na história do pensamento humano. E não é diferente na perspectiva cristã. Não é diferente. Quando você pega, por exemplo, autores como Santo Agostinho, por exemplo, você percebe que a filosofia de Agostinho tem muito desse movimento em direção a conhecer a si mesmo. Mas existe um detalhe que diferencia muito a tradição cristã no que diz respeito a autoconhecimento e identidade em relação a outras perspectivas. Qual é a diferença? A diferença é que a tradição cristã nunca falou de autoconhecimento apenas. Ou ela nunca falou simplesmente de autoconhecimento. Ela sempre falou de autoconhecimento como uma derivação do conhecimento de Deus. Então, na tradição cristã, essas duas coisas sempre estiveram juntas. Então, por exemplo, Agostinho tem um livro chamado Sobre Deus, que é um diálogo dele com a sua própria razão. E ele começa com uma oração na qual ele diz assim, a razão dele, eu fiz a minha oração a Deus. E aí a razão pergunta assim, então, Agostinho, o que você deseja conhecer? E Agostinho diz assim, eu desejo conhecer a Deus e a alma. E aí ele pergunta, nada mais? E Agostinho responde, absolutamente nada. Ou seja, o que Agostinho queria dizer com isso? Que se ele conhecesse plenamente a Deus e ele conhecesse plenamente a si mesmo, ele estava preparado para viver no mundo criado por Deus, de modo a glorificar a Deus e encontrar a sua própria realização. Quando Calvino escreveu as Institutas, Calvino começou com a seguinte afirmação, Juliana e Kika. Quase toda a suma do conhecimento necessário se resume a duas coisas. Calvino começa as Institutas assim, o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos. E eu acho que esses caras, eles não estavam fazendo outra coisa senão reverberar o ensino da palavra de Deus. Por exemplo, através do profeta Jeremias, Deus diz algo que eu acho fabuloso e tenho carregado para mim como mote da minha vida. Deus diz assim, aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Então, olha que interessante. Conhecer a Deus sempre foi o alvo maior da vida cristã. Porque, numa perspectiva cristã, é na medida em que alguém conhece a Deus que ele se conhece. E na medida em que nós nos conhecemos verdadeiramente, nós somos cada vez mais impulsionados a conhecer a Deus. Então, eu diria que, numa perspectiva cristã, conhecimento de Deus e autoconhecimento, ou conhecimento da identidade de Deus e conhecimento da nossa identidade, são dois lados de uma mesma moeda. É impossível conhecer a nós mesmos se não conhecermos a Deus, assim como, se não conhecermos a Deus, todo conhecimento nosso será um conhecimento falso. Veja, falando assim, parece um negócio etéreo, né? Assim, citando Agostinho, citando Calvino, indo lá para Jeremias. Parece que a gente está falando de um negócio assim que não tem nenhuma aplicabilidade no ensino médio, na sala de aula, na vida dos adolescentes e tal. Mas isso é um engano.
Por quê? Porque o que eu estou dizendo é que o cristianismo postula um ponto de referência diferente para o conhecimento da identidade. Ou seja, o cristianismo, ele deixa claro que não é apenas diante de nós mesmos, mas principalmente diante de Deus que a nossa identidade se define. Então, veja bem, vamos pensar agora na disciplina que está nascendo, né? Ou que vai nascer. Será que uma escola cristã, um aluno cristão, um adolescente cristão, deveria falar apenas no seu projeto de vida? Ou seja, é o meu projeto de vida, definido a partir do meu próprio referencial, diante dos meus desejos e da minha preferência? Ou é um projeto de vida que, sim, há um sentido no qual é meu, mas no qual eu busco me encaixar no projeto de uma outra pessoa que tem um plano maior no qual a minha vida se encaixa? Então, a partir de uma perspectiva cristã, já não é mais o meu projeto de vida, ou não é simplesmente o meu projeto de vida. Mas o grande desafio é descobrir qual é o projeto de Deus para mim. Porque é na medida em que eu descubro qual é o projeto de Deus para mim, que a minha vida começa a fazer sentido. Começa a fazer sentido. Porque se eu sou uma criatura divina, se Deus me criou, quem sabe como a minha vida funciona e onde ela se encaixa é o Criador. Então, a partir do momento em que eu disser, eu vou estabelecer, a partir de mim mesmo, do meu próprio ponto de referência, o meu projeto de vida. Eu estou caminhando em areia movediça, em terreno escorregadio. A partir do momento em que eu pergunto, como é que o meu projeto de vida se encaixa no projeto de Deus? Aí, então, eu estou caminhando ou pisando em território mais seguro. Então, acho que a grande questão da identidade numa perspectiva cristã é que ela não se define apenas diante de nós mesmos. Não é aquilo que eu quero ser, simplesmente. É como Deus me criou. Essa é a pergunta fundamental. E a menos que a gente responda essa pergunta, a gente jamais vai conseguir encontrar satisfação plena na vida, no mundo no qual nós estamos. Perfeito, pastor. Já quero aprender mais sobre isso. Eu preciso, acho que, um mês de aula para poder me aprofundar, gente. Pastor, existe uma diferença entre como cristão ou uma pessoa não cristã entende identidade e autoconhecimento? Então, eu acho que sim. Eu acho que a diferença básica, a maior, é essa que eu acabei de mencionar, né? Como é que um cristão concebe a sua identidade? Como algo que se define na relação com Deus. Então, quando é que eu vou me conhecer? A partir do momento em que eu entendo como é que eu e Deus estamos relacionados. Como é que o homem contemporâneo costuma compreender identidade? O homem secularizado, né? Resultado do processo de secularização. Como algo que se define não na relação dele com Deus, mas na relação dele consigo mesmo. Para o homem secularizado, não existe Deus. O que existe é ele mesmo. E o projeto de vida dele e a identidade dele é definida a partir dele singularmente, diferente do cristão. Agora, vamos pensar um pouquinho nas implicações disso, né? Quais são as implicações disso? Eu acho que a primeira, Juliana e Kika, é que o cristão, ele não se vê na qualidade de um construtor autônomo da sua identidade. Sabe, assim, aquela ideia contemporânea que diz, eu posso ser quem eu quiser. Eu posso ser o que eu quiser. Mesmo que as pessoas
me imponham limites, mesmo que o mundo, a realidade me imponha limites, eu posso ser o que eu quiser. Veja, isso não combina com a perspectiva cristã da identidade. Porque a perspectiva cristã parte do princípio de que nós somos seres criados por Deus. Portanto, nós somos heterônomos. Nós não somos autônomos. Então, um cristão não se vê como alguém que está construindo autonomamente a sua identidade. Ele se vê como alguém que está descobrindo a sua identidade na relação com Deus. E que faz isso a partir do plano de Deus. Que envolve, isso aqui é muito importante, não apenas a gente. Porque não é só a gente e Deus que existe. Não sou só eu e Deus que existo. Existo eu, Deus, existem os outros e existe o mundo. Então, a minha identidade, ela é descoberta, ela é definida a partir dessa tríplice relação. A relação que eu tenho com Deus, a relação que eu tenho com os outros e a relação que eu tenho com o mundo. E nesse sentido, o cristão é um realista. Por quê? Porque ele sabe que os outros, que Deus, os outros e o mundo nos impõem limites. E isso não é ruim em si mesmo. Os limites que nos são impostos. Por quê? Porque enquanto criaturas, nós somos limitados mesmo. E nos conhecer tal qual nós somos é nos conhecer enquanto seres limitados. Então, veja bem, o cristão não olha para os seus limites, para os limites criacionais que Deus estabeleceu, como algo que ele tem que superar, ok? Ele olha como as condições de um Deus amoroso que o incluem dentro do seu próprio projeto. Então, vamos pensar assim. Eu adoraria poder subir no 15º andar e dizer assim, eu sou um pássaro. E aí, então, dar um salto de lá, bater asas e poder voar, ok? Mas se eu fizer isso, o que vai acontecer comigo é que eu vou esborrachar no chão. Por quê? Porque eu não fui criado como um pássaro. Eu fui criado como um ser humano. E reconhecer os meus limites enquanto ser humano é importantíssimo para que a minha vida funcione nesse mundo. Assim como existem limites de natureza física, existem limites de natureza social, existem limites de natureza moral. E se eu não reconhecer isso, ao invés de construir a minha satisfação, eu vou construir a minha destruição. Então, o cristão é um realista. Ele olha para esses limites, não é, que são impostos pela criação de Deus, e ele, ao invés de se revoltar contra esses limites, ele agradece a Deus por esses limites, e a partir deles, ele constrói ou ele descobre, percebe a sua identidade. Uma outra coisa importante é que o cristão não tem uma visão romântica sobre si mesmo. Isso é muito comum na maneira como as pessoas concebem a sua identidade hoje em dia. Sabe aquela ideia de faz aquilo que está no seu coração. Dê vazão a todos os seus desejos. Se é isso que você quer, corre atrás disso com todas as forças. Veja o que diz a sabedoria bíblica. Em Provérbios capítulo 3, ela diz, não te estribes no teu próprio entendimento. Confia no Senhor de todo o teu coração. Então, veja, enquanto o homem secularizado tem uma visão romântica acerca de quem ele é, e ele constrói a sua identidade a partir das suas sensações. Então, se ele sentiu, ele tem que fazer. Se ele sentiu, ele tem que correr atrás. O cristão, ele olha com certa desconfiança para os seus próprios sentimentos. Por quê?
porque ele sabe que ele é um sujeito que está num estado de queda. Nós não somos hoje como Deus nos criou para ser. Nós somos seres decaídos. Olha como é que a coisa é diferente. O mundo, na construção da identidade, estimula a gente a ouvir a nossa interioridade e a desconfiar de tudo que está fora. O cristianismo inverte. Diz assim, olha, o que está fora é dádiva de Deus, ok? Então, leva isso a sério. O que está dentro está contaminado pelo pecado, ok? Então, toma muito cuidado com... Não se deixe guiar de todo pelos seus próprios sentimentos. Você precisa de lâmpada para os pés e luz para o caminho que venha de fora de você e não apenas de dentro de você. Agora, ao mesmo tempo, para correr aqui com minha resposta, o cristão não tem uma visão pessimista da sua identidade. Porque se a gente ficar só aqui nessa, nós somos afetados pelo pecado, a gente vai ter uma visão muito pessimista, né? Então a gente não vai correr atrás daquilo que nós desejamos e está de acordo com a vontade de Deus. Nós não seremos pessoas esperançosas. E o cristão não é desesperançado, porque o cristão acredita que a nossa identidade está sendo redimida em Cristo. Cristo é o homem perfeito. E ele, diz a Bíblia, é o primogênito entre muitos irmãos. Que é a obra de redenção? O que é a obra de redenção que Deus está realizando em nós? É nos conformar à imagem do homem perfeito. Olha a diferença do cristianismo em relação a outras perspectivas. O cristianismo tem um modelo de homem perfeito, que nós olhamos para ele e dizemos assim, ali está o padrão. É como ele que eu quero ser, que eu preciso ser. Eu vou ser mais satisfeito, mais perfeito. Eu vou me encaixar melhor no plano de Deus na medida em que eu me conformo à imagem de Cristo Jesus. Então, eu diria que o grande projeto de vida de um cristão é ser como Cristo, nas mais diferentes esferas da existência humana. Acho que essas são algumas diferenças fundamentais aqui. E o que eu fiz foi basicamente aplicar os tópicos centrais da cosmovisão cristã: criação, queda e redenção. Eu estou aqui, você está falando, estou pensando nos nossos adolescentes. Que é um turbilhão de emoções, já tem a mudança própria, né, característica da idade, e tantas perguntas que eles se fazem, e aí chegar um projeto de vida. Pessoas para instruir, como será essa instrução, a importância dessa instrução. Enquanto família, e que muitas vezes as famílias não estão preparadas, mesmo cristãs, né, com a cosmovisão bíblica, né? E agora jogar para a escola, e nós temos muitos cristãos que não têm o privilégio de estudar numa escola confessional, que tem essa visão de mundo. E aí nós estamos entregando, né, adolescentes, os nossos filhos, para estar aprendendo o quê? E alguém que vai dizer para o meu filho qual é a maneira como ele tem que pensar o mundo, e enxergar, e conceber a sua identidade, e formar a sua identidade, isso é muito perigoso. Veja, a Kika citou, acho, alguns... você citou, Kika, quatro diferentes eixos. Quais são eles? Você lembra aí para mim? Quais são? E referente ao projeto de vida ou aos itinerários? Projeto de vida. Então, para o projeto de vida, ele coloca como base ali para a formação do currículo: autoconhecimento, identidade, empreendedorismo social, direitos e deveres coletivos, convívio, tudo isso que está ligado ao convívio, as diferenças, não, então são os eixos estruturantes dos itinerários, né? Então, são 4. Quais são eles? A questão da intervenção e da mediação sociocultural,
o empreendedorismo, a investigação científica e os processos criativos. Aí os processos criativos estão ligados à questão da arte, da tecnologia, da mídia, de você interagir com esses instrumentos. E a investigação científica, projeto, a descoberta, a investigação, a mediação e intervenção sociocultural. É você se apropriar dos elementos da cultura daquele local, do Brasil, e fazer as intervenções e participar de projetos sociais. E o processo criativo eu falei, pronto. Basicamente, o empreendedorismo, que é mais voltado para a questão do profissional, da questão do mercado de trabalho, da formação profissional, das tendências de mercado. Então, eu te perguntei isso, Kika, porque eu tenho uma impressão, é um palpite, tá? Eu posso estar errado, mas eu tenho um palpite, o tempo vai mostrar se o meu palpite está certo ou não. Mas eu acho que são esses 4 eixos aí que vão dar o tom da maneira como o projeto de vida vai acabar sendo trabalhado em escolas diferentes. E eles é que vão acabar norteando a visão de mundo da abordagem. Ou seja, qual deve ser, eu disse aqui agora, qual deve ser o grande projeto de vida de um cristão? Conformar-se à imagem de Cristo Jesus. E na medida em que ele se conforma à imagem de Cristo, ele se prepara para funcionar de maneira adequada nas variadas dimensões da existência. Porque Cristo é o homem perfeito, certo? Cristo é aquele que nos resgata da contaminação do pecado e nos faz retornar ao projeto original. Então, esse é o grande alvo de um cristão. Minha pergunta é, quando você anula a relação com Deus, você não deixa de ter a necessidade de ter alguns alvos absolutos. Só que esses alvos, eles são transpostos para o ambiente da própria criação. Então, o que eu acho que vai acontecer é que alguns terão como projeto de vida ser o melhor empreendedor e ganhar o máximo de dinheiro que eles conseguem ter. Outros farão do seu grande projeto de vida expressar-se esteticamente e fazer o mundo ouvir as suas expressões. Outros terão como projeto de vida oferecer algum tipo de contribuição sociocultural para a realidade. E outros terão como grande projeto de vida ser um cientista, oferecer uma contribuição para o universo do conhecimento e etc. Que são versões seculares do Evangelho. Versões seculares do Evangelho. Atenção, nenhuma dessas coisas é ruim em si mesmo, ok? Expressar-se esteticamente, empreender e desenvolver a criação, oferecer alguma contribuição cognitiva, oferecer contribuições culturais, todas essas coisas, elas são boas desde que elas estejam encaixadas no seu lugar como uma parte do todo. O problema é quando essas coisas se tornam o eixo da existência humana como um todo. E o que eu acho que pode acontecer majoritariamente com uma disciplina como essa, não guiada por uma mentalidade cristã, é esse tipo de idolatria. Ou seja, o nosso projeto de vida vai ser o maior empreendedor que eu puder para ganhar a maior quantidade de dinheiro que eu puder, ser a pessoa que se expressa e faz os outros ouvirem a sua expressividade, e assim sucessivamente. Então, acho que é com isso que a gente tem que tomar cuidado aí. Minha pergunta seria justamente essa. Como é que uma noção errada de identidade, desse autoconhecimento, dentro do projeto de vida, pode afetar a vida do adolescente no futuro? Mas o senhor já está falando exatamente sobre isso, né? Desses perigos que podem aparecer dentro dessa... Eu pensei nisso um pouquinho hoje à tarde, e eu vou usar aqui um recurso mnemônico para poder fazer com que as pessoas se lembrem disso, e se houverem aqui, se houver adolescentes e jovens nos ouvindo aqui, que eles possam se lembrar disso também. Eu acho que, em primeiro lugar,
a reflexão sobre um projeto de vida que não considera Deus, a sua palavra, a sua revelação e a sua presença no mundo, em primeiro lugar, gera ilusão. Primeiro, gera ilusão. Por quê? Porque ela conduz o indivíduo a imaginar que ele pode ser o que ele quiser ser, mas mais cedo ou mais tarde ele dá de cara com a realidade que mostra para ele que ele não pode ser o que ele quer ser. Então, o primeiro risco que um adolescente ou jovem corre quando ele é levado a elaborar o seu planejamento para o futuro, né, o seu projeto de vida, sem levar Deus em consideração, é que ele vai viver numa Matrix, ok? Ele vai viver numa Matrix, achando que ele é quem ele não é de verdade. Ele estará iludido quanto à sua identidade. E pode ser uma ilusão para mais ou para menos, ok? Ele pode se iludir achando que ele é Deus e vai chegar uma hora que ele vai descobrir que ele não é. Ou ele pode se iludir achando que ele é menos do que ele é. Ele é um bicho ou ele é uma outra coisa, enquanto ele, na verdade, é imagem e semelhança de Deus. De Deus. Então, pensa, por exemplo, em um adolescente ou jovem que, estimulado por uma visão existencialista de projeto de vida, se entrega a todos os seus prazeres afetivos e sexuais. Ele não está vivendo como sobre-humano. Ele está vivendo como menos do que humano. Porque ser humano implica, dentre outras coisas, ter a capacidade de regular as suas próprias decisões, mesmo quando as suas sensações te estimulam a fazer algo. Não é isso que nos diferencia de vários animais? Tem hora que dá vontade de dar um soco na cara de alguém que está do nosso lado, não é porque ele fez... Só que a gente sabe que aquilo está errado e a gente freia as nossas sensações. Por quê? Porque nós somos humanos. Então a gente tem governo sobre esses nossos impulsos, não é? Então, quando o adolescente é treinado por uma visão existencialista a dar vazão a todos os seus afetos, a todas as suas paixões sexuais, etc., ele está se rebaixando ao invés de se ver como alguém superior. Então, eu acho que o primeiro efeito é ilusão. O segundo é esse que eu acabei de mencionar, inferioridade. Inferioridade. O único jeito da gente se conceber como a gente de fato é deixando Deus no lugar dele. Se Deus for tirado do lugar dele, nós vamos colocar alguma outra coisa no lugar e o resultado vai ser que a gente vai começar a servir essa outra coisa ao invés de servir a Deus. Ou seja, quando a gente ignora Deus no nosso autoconhecimento, nós acabamos nos definindo a partir de algo que é menor do que Deus. Lembra? Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Quando a gente coloca outra coisa no lugar de Deus, nós nos tornamos a imagem daquilo que a gente colocou no lugar dele. Tio Patinhas. Lembra do tio Patinhas? Ele olha todas as coisas e só enxerga cifrões. Por quê? Porque ele substituiu Deus por bens materiais, por dinheiro, por esse projeto de vida que é tornar-se rico. Então, ele olha para as coisas e ele só vê o valor econômico delas. Ele olha para as pessoas, ele acha que todas as pessoas têm um valor econômico. Por quê? Porque agora, dominado por esse Deus dinheiro, ele se tornou imagem e semelhança desse Deus. Então, quando a gente ignora Deus, o resultado é inferioridade, ilusão, inferioridade e, por último, insatisfação. Por quê? Porque, no final das contas, a visão que nós temos de nós mesmos à parte de Deus nunca faz justiça a quem nós somos. Nunca faz justiça. Então, no final, nós continuamos sendo os seres sedentos, correndo atrás de matar a nossa sede com água do mar. Quanto mais a gente bebe, mais sede a gente tem. Mais sede a gente tem. Porque só existe
um ser capaz de preencher o vazio do nosso coração, de modo a nos fazer tomar o lugar que ele fez para nós. E esse é o Deus revelado em Cristo Jesus. Então, qual é o grande desafio de uma escola cristã? Diante desse cenário, eu diria, ensinar aos seus alunos que eles só se conhecerão verdadeiramente a partir do momento em que se enxergarem diante da face de Deus. Ou seja, a partir do momento em que eu me vir diante da face de Deus e tentar me entender como Deus diz que eu sou. Então, e esse é um ato de fé, né? Esse é um ato de fé. Porque na nossa cabeça, a gente precisa sempre se definir, se descobrir, dizer quem a gente é. Enquanto a Bíblia diz pra gente assim, se entrega, se esvazia, deixa Deus tomar conta de você. E na medida em que Ele toma conta de você, você toma ciência de quem você é e funciona no mundo de maneira adequada. Então, qual seria a minha recomendação para escolas cristãs? Que dentro do exercício da sua prerrogativa de escolas confessionais, que elas ajudassem os seus alunos a entender que só há uma maneira de viver no mundo de maneira satisfatória e se conhecer verdadeiramente. É se compreendendo diante de Deus e da sua revelação. Pastor, muito obrigada. Muito obrigada. E eu tenho certeza que a gente tem muito que aprender ainda, né, Kika? Vai ser um desafio para todos nós. Ano que vem nós temos grandes desafios à frente com os nossos alunos e precisamos aprender mais. Esse foi só um comecinho, né, pastor? Janeiro só um comecinho assim. Mas olha, pastor, chegou uma pergunta aqui muito interessante. Eu queria fazer. Dentro de um contexto não confessional, veja, a minha realidade é que eu sou uma professora cristã e trabalho numa escola cristã. Trabalho na capelania. Eu sempre disse para os meus colegas, para as famílias, que é um presente de Deus. Falar de Jesus no meu trabalho, né, poder mostrar a verdade é lindo, é maravilhoso para criança e adolescente. Mas nem todos os educadores cristãos têm esse privilégio. Como fica a situação de um professor cristão numa escola não cristã nessa disciplina? Veja, sem ferir a laicidade, né, do nosso país, mas também não abrindo mão dos seus princípios. Você me faz uma pergunta que eu não tive tempo e condições de refletir sobre. Eu agora aqui nos comentários, pastor. Mas eu acho que aquilo que eu disse a respeito do trabalho de um professor cristão em uma escola não cristã, no meu livro Educação em Casa, na Igreja e na Escola, uma perspectiva cristã, eu acho que aquilo que eu digo lá serve aqui também. Eu creio que o grande desafio nosso atualmente, como professores cristãos servindo a Deus nesse ambiente, é lutar por uma educação mais plural. Uma educação mais plural. A educação brasileira, ela se diz laica, mas não há de fato espaço para pluralidade. Ela é muito religiosa. Existem vertentes ou mentalidades muito particulares que acabaram se tornando hegemônicas na educação brasileira. E eu acho que o professor cristão pode contribuir com a educação nacional, de um modo geral, tornando o debate um debate mais plural. E eu costumo dizer que, embora não seja possível, com todas as nuances e profundidade, apontar para a verdade sem a revelação especial, que é a Escritura, a Palavra de Deus, nesse sentido, o educador que trabalha na escola cristã, ele trabalha em casa, né? Ele está muito mais munido de ferramentas do que o educador que trabalha fora, mas eu não sou um defensor da educação cristã só por uma questão de coerência com a minha fé. É por isso também.
mas é porque, de fato, eu acredito que o cristianismo é a verdade. E se o cristianismo é a verdade, aquilo que nós frequentemente enxergamos por meio da revelação especial, a Bíblia, vai dar mostras e sinais na revelação geral, no mundo. E eu acho que o grande desafio do educador cristão que trabalha fora é perceber esses traços de Deus presentes no mundo. Afinal de contas, a Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus, que o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, veja bem, é verdade que quando eu ouço Deus dizer não matarás nos 10 mandamentos, fica muito evidente que uma sociedade que se constrói com base na violência e no assassinato é uma desgraça. Esse é um mandamento divino. Fica claro para mim por que é assim. Mas olhando para a própria estrutura da vida no mundo, a gente consegue perceber que uma sociedade que vive com base na violência e na vingança tende a não prosperar. Tende a não prosperar. Então, eu acho que o desafio aí de uma pessoa que está nessa situação é conseguir enxergar esses traços da verdade. E ele precisa ter um compromisso com a verdade. E se o cristianismo for a verdade, como eu acredito que ele é, nós não precisamos ter medo da verdade, onde ela for encontrada. Então, é claro, ele está de mãos um pouco mais atadas do que o educador que trabalha na escola cristã. Ele não tem a liberdade, ele não vai desfrutar da liberdade que desfruta um educador que trabalha em uma escola cristã. Mas eu creio que ele pode oferecer uma contribuição significativa para o ambiente pedagógico, mesmo servindo ali no território de educação laica. Com certeza, com certeza. Conheço alguns relatos de colegas que trabalhavam em escolas não confessionais, não cristãs, mas que também aproveitavam a oportunidade para estar ministrando a palavra de Deus aos corações de crianças e adolescentes. É totalmente, assim, falar a verdade é justamente isso, olhar para a criação e mostrar a criação pelo olhar do Criador. Então, tem como sim, pastor. Eu sei que a gente já estouramos nossas perguntas todas, né? O nosso tempinho também, mas assim, eu queria terminar, primeiramente agradecendo, né, pastor Felipe Fontes. Foi um privilégio, é um privilégio poder conversar com você e aprender de Deus através da sua vida. A Academia Cristã é muito agradecida, muito grata mesmo. E como eu disse, né, é só o começo, né? Eu sei que vai ter muito projeto para a gente conversar mais ainda no ano que vem sobre esse assunto também, né? Então, que o Senhor possa continuar abençoando sua vida. Kika, muito obrigada, né, por estar conosco também. A gente está conversando e mostrando às pessoas como vai ser um pouquinho do nosso ensino médio no ano que vem. Mas eu queria pedir só mais uma coisinha, pastor. Eu acho que eu estou pidona hoje, mas é só uma coisinha. Diante desse grande desafio, né, diante dessa mudança, eu queria que o senhor orasse por nós, enquanto escola, mas não somente a Academia Cristã, mas todas as escolas cristãs que estão recebendo, as escolas no Brasil todo, na verdade, estão recebendo essa nova missão. Que Deus nos capacite, que Deus oriente os seus, para que possamos ser verdadeiramente instrumentos do Senhor, para orientar, para instruir no caminho dele. Vamos fazer isso. Vamos rogar a Deus pelas escolas cristãs do nosso país, pelo nosso país de um modo geral, e vamos pedir ao Senhor que nos visite, não é? Através desse esforço que certamente nós precisamos fazer para ajudar os nossos alunos. Vamos orar? Senhor, Tu mesmo nos colocaste neste mundo criado pelo Senhor para glorificarmos o Teu nome e abençoarmos as pessoas, além de desenvolvermos essa realidade para a Tua glória. Senhor, nós queremos reconhecer diante de Ti que alguns momentos da nossa vida nos parecem mais desafiadores do que outros, e este momento de mudança na educação, especificamente no ensino médio, com a obrigação que pesa sobre os nossos ombros de tratar de temas e questões tão fundamentais, tão caras à formação das pessoas, na maneira como elas vão viver a vida no mundo. Senhor, esse momento às vezes nos assusta um pouco, sem sabermos o que fazer exatamente.
E nós queremos, ó Deus, colocar nas tuas mãos o nosso coração, pedindo ao Senhor que tu primeiro nos tranquilizes, nos acalmes, de modo que nós saibamos, ó Deus, que tu cuidas de nós, que tu não permitirás que nós trabalhemos sem o teu auxílio e o teu amparo. De maneira muito especial, nós queremos orar pela Academia Cristã de Boa Viagem, queremos orar pelas escolas cristãs do nosso país. De maneira muito especial, nós nos lembramos da AXIA, Associação Internacional de Escolas Cristãs. Todas essas pessoas, instituições envolvidas em trabalhar nesse ministério que é encaminhar pessoas ao conhecimento do Senhor, para que elas conheçam a si mesmas e vivam no mundo para a tua glória. Pedimos-te, ó Deus, que tu tenhas misericórdia de nós quanto ao que fazer no ano que vem, dessas escolas, quanto ao que fazer nesta disciplina específica, para que, ó Deus, todos os alunos, os adolescentes, jovens, que estiverem submetidos ao ensino deles, possam, de alguma forma, serem encaminhados à contemplação de quem tu és, para que eles se conheçam na relação contigo e vivam no mundo para a glória do Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia do nosso país. Dá-nos, ó Deus, uma nação em que o temor do Senhor seja valorizado. E use a tua igreja para que ela, por meio da sua influência indireta, por meio do seu trabalho de fermento, possa dar a massa, para que, de alguma forma, nós vivamos em um mundo onde a beleza do Senhor é mais vista a cada dia. Tem misericórdia de nós. É a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Como eu já disse, muito obrigada, pastor. Muito obrigada, Kika. Gente, nós estamos aqui. Se houver qualquer dúvida, você pode vir conhecer nossa escola, você pode fazer perguntas a nós aqui diretamente pelo Instagram da escola, ao pastor Felipe também, né? Se for o caso, e é isso. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe. Tchau, pastor. Deus abençoe. Obrigada, gente. Estar aqui com o senhor. Beijão. Boa noite. Fica muito bom. Tchau, tchau. Tchau, boa noite.